Boa tarde, boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Quero trazer para vocês uma informação também na revista Veja, né, falando sobre a decisão do governo de Israel. Né, o Netanyahu ele anunciou a ofensiva em Rafah, vai acontecer, e isso mesmo sob pressão internacional. E Israel deve retirar civis da zona de combate no sul antes de iniciar o ataque. Essa matéria é de domingo, agora de 17, então foi muito recente, né, ontem. E aí nós vemos que o último ataque de Israel está pronto, decidido, e o governo já vai... O próximo ataque vai acontecer em Rafah, que o governo de Israel diz que ali existem os últimos 4 batalhões do Hamas. Né? Os últimos 4 postos do Hamas estão ali. Ontem, na verdade, né, Israel parece que destruiu um túnel de 2,5 km do Hamas. Né, mais um grande túnel. E agora, né, a matéria mostra aí que mais um plano de Israel vai ser posto em prática e que possivelmente, dado a grande pressão internacional sobre Israel, poderemos ter aí grandes retaliações. O próprio governo Biden dos Estados Unidos daí diz que pode retaliar. Hoje o governo Biden elogiou um senador americano que pediu eleições em Israel, ou seja, o governo atual dos Estados Unidos, eles querem ter um trunfo na manga para apresentar antes das eleições. Por quê? Porque o Biden, todo mundo sabe que ele não vai ganhar eleição coisa nenhuma, ele não tem capacidade para isso. Nem os democratas não são unânimes em apoiá-lo, só que se ele conseguir impedir Israel de prosseguir e conseguir fazer um cessar-fogo duradouro na região e ainda libertar os reféns, ele vai conseguir, claro, acalmar o Oriente Médio e parcialmente fazer voltar o comércio ali no Mar Vermelho. Vamos lá, o governo de Israel prepara uma ofensiva de suas forças armadas na cidade de Rafah e para isso vai desconsiderar a pressão internacional para um cessar-fogo na guerra contra o Hamas. Abre aspas, nenhuma pressão internacional nos impedirá de alcançar todos os objetivos da guerra, fecha aspas, declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu neste domingo, 17, conforme comunicado divulgado por seu gabinete. Abre aspas, vamos agir em Rafah, levará algumas semanas, mas acontecerá, fecha aspas. Israel sofre pressão internacional para um cessar-fogo na faixa de Gaza, inclusive dos antigos aliados como os Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden disse a uma emissora de TV há poucos dias que a postura do primeiro-ministro de Israel em relação à guerra mais prejudica do que ajuda a busca pela paz. Atacar Rafah, nas palavras de Biden, seria como ultrapassar a linha vermelha. Para isso, o Netanyahu respondeu que ele tem as próprias linhas vermelhas deles. Né? Rafah fica na parte sul, na fronteira com o Egito, então aqui vai entrar um outro problema. Né? Por quê? Se Israel vai atacar Rafah, que é justamente ali na fronteira com o Egito, e onde está hoje, olha só, se concentra mais de 1,5 milhão de palestinos que tentam escapar dos ataques. A faixa de Gaza tem um total de pouco mais de 2,3 milhões de habitantes. Um eventual ataque à cidade pode deixar muitas vítimas civis que hoje perambulam em busca de comida e de ajuda humanitária internacional. A incursão em Rafah, portanto, é mais um marco nessa guerra que foi iniciada em 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas invadiu Israel e tirou a vida de mais de 1.200 pessoas, 1.400 vidas, né? E aí, então, imagina, para onde essas 1.500.000 pessoas vão? Então, imagens de satélites mostravam que, inclusive, o Egito estava preparando postos ali no Sinai para receber palestinos. Então, é possível que já haja um acordo secreto entre o governo israelense e o egípcio para que sejam realocados esses palestinos dentro da península do Sinai. Então com isso Israel controlaria aí totalmente a faixa de Gaza. Isso sairia da mão da Palestina e aí você empurraria essa turma para o Sinai, um local onde o Egito está construindo um muro, já levantou um grande muro, né, e vai deixar eles ali. E caso isso vai conceder a eles um controle maior, né? É claro, mas a pressão internacional é muito grande, porque vítimas podem acontecer, os Estados Unidos estão contra, a União Europeia está contra, então Israel vai enfrentar uma grande pressão. E nesse dia, né,
Além de países aí, a ONU também, né? E agora a Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, implorou para que Netanyahu suspenda a incursão em Rafah. O Tedros, ele afirmou que a população de Rafah não tem um lugar seguro para se refugiar. Olha o que ele falou, né? Abre aspas, em nome da humanidade, pedimos a Israel que não invada, fecha aspas. É um brincalhão mesmo, né? O primeiro-ministro israelita responde às pressões internacionais, lembrando do ataque do Hamas e critica os países e as organizações que tentam pressionar o seu governo. Netanyahu perguntou por que a memória da comunidade internacional é tão curta, por que se esqueceram dos ataques do Hamas no 7 de outubro, lembrando que foi o pior ataque contra judeus cometido após o Holocaust, né, de Hitler. E aí eu não sei se como ele também tem muita ligação com a elite do mundo, né? Então é claro que ele sabe muito bem. E aí os números, olha só, uma coisa absurda que vocês vão compreender é que, segundo o próprio Hamas, isso mesmo, a comunidade internacional, a mídia propaga como sendo verdade aquilo que o Hamas fala, que é um grupo de terror e que praticou aquelas coisas mais absurdas no dia 7 de outubro, e eles falaram que já foi perdida a vida de mais de 31 mil pessoas. Aí a próprio site do Veja, a matéria diz, mas são dados de difícil checagem, pois são divulgados pelo próprio Hamas, um grupo T que se recusa a libertar os civis sequestrados no 7 de outubro no território israelita. Então assim, é uma coisa tão surreal, mas a gente está vendo que existe um plano para uma narrativa ser aceita no mundo, de que agora aquele que foi oprimido e atacado, vilipendiado, humilhado, agora é ele que é o vilão da história, e o outro lado cruel e brutal agora é o lado vítima, né? E aí eles querem dar um país para eles, um estado para eles, inclusive que Israel não destrua o Hamas por causa dos civis palestinos. E a gente sabe, vamos lá, é claro que tem inocentes nisso tudo, claro que tem, que não merecem passar por isso. Mas as pessoas acham que a ideologia é só do grupo Hamas, não é da população dali, tá bom? Mas no meu entender, quando Israel expulsar agora em Rafah os palestinos, tomar controle de Gaza, só vai sobrar, né, a autoridade palestina na Cisjordânia. Aí sim eu acredito que Israel pode futuramente concordar com a criação de um Estado palestino sem o Hamas, mas vai entregar para a autoridade palestina o controle desse Estado. Que eu acredito, há muitos meses, desde o início, eu já falava para vocês que esse era o plano, né? Não pode ter dois governos palestinos brigando, o Hamas e a autoridade palestina, porque um não se submete ao outro. Então eles vão tirar o grupo armado, o mais perigoso, e vai deixar a autoridade palestina, que é mais controlada, ela é mais moderada e ela tem alianças com Israel e ela é mais submissa, né? Inclusive desarmada. E aí sim, um Estado que Israel pudesse controlar, vigiar e ter até mesmo alianças de segurança ficaria muito mais viável para Israel no futuro. Corroborando com a profecia do profeta Zacarias, de que Jerusalém no fim dos tempos seria dividida, seus despojos seriam divididos entre seus inimigos. Mas é claro que, como eu já falei, nós esperamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça, porque essa aqui não haverá, tá bom? Então nós estamos vendo que o que ocorre no mundo hoje, tanto em Israel como no mundo hoje, é para a gente entender em qual ocasião nós estamos, não é? E eu acredito que eles têm um plano aí de levar essa situação em Rafah até o limite, e nações como o Hezbollah pode entrar, os Houthis do Iêmen têm atrapalhado o comércio marítimo de forma considerável. E hoje, inclusive, né, uma reunião, os Houthis avisando, né, para o mundo inteiro que os BRICS estão com eles para acabar com o mundo unipolar.
Então, ou seja, China e Rússia estão por trás dos ataques dos Houthis ali no Iêmen para enfraquecer o comércio, a economia mundial ocidental da Europa e dos Estados Unidos, para que assim o mundo não tenha mais uma hegemonia ocidental, mas que o plano de um mundo multipolar da Rússia seja implantado no mundo, que seria aquele que eu falo para vocês sempre dos 10 reinos, um mundo multipolar. Então a gente vê que as coisas em breve, né, principalmente agora, do meio do ano para frente, o próximo ano, 2025, a inflação tende a explodir no mundo. E aí, diante desse cenário de conflito, né, tanto no Oriente Médio, e se envolver o Hezbollah, se Israel inclusive, o plano para invadir o sul do Líbano, para pôr fim ao Hezbollah de Israel também está pronto. Isso foi falado pelo chefe de Estado, né, de Segurança de Israel, o Daniel Hagari, o próprio Netanyahu e outros ministros. Então Israel está pronto e pode, após o Ramadã, que é o feriado islâmico, né, o jejum islâmico que vai até o fim aí de abril, até o meados de abril, então eles podem nesse caso, eles podem dar início até uma incursão. Depois de acabar e dominar Gaza, eles vão ter uma incursão no sul do Líbano e pode até mesmo anexar território do Líbano. A diferença é o Hezbollah não é o Hamas. Ali é muito mais poderoso, mais preparado, mais forte. Mas nós vamos ver o que vai acontecer e parece que Israel iniciou uma expansão aí muito grande e que a gente não sabe quando isso vai parar. Mas eu espero que vocês entendam que as profecias já anunciaram isso para nós e os conflitos vão se intensificando cada vez mais. Eu manterei vocês atualizados. Até os próximos vídeos, se Deus permitir vivermos. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo.